Gênesis, no capítulo 13, versículos de 8 a 11, nos ensina assim. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro do grupo familiar aqui da Igreja Batista Monte Gerizim. Esse é um tempo em que nós podemos sim parar, ouvir um ao outro, mas principalmente ouvir a voz de Deus através da sua palavra e vivenciar na comunhão a certeza da direção de Deus para as nossas vidas. Hoje nós estamos estudando, vendo de forma muito breve, a vida de Abraão e de Ló, sobrinho dele. Os dois saíram da terra de Abraão, da terra dos pais e da parentela de Abraão, e foi junto com Abraão, Ló e sua família, e eles prosperaram, enriqueceram financeiramente, com bens, com animais, com o povo que trabalhava para ele, de uma forma muito acelerada. Em algum momento eles começaram a ter divisões, não um com o outro necessariamente, mas os pastores de um e do outro trabalhando ali no mesmo ambiente acabavam tendo algumas dissensões e divisões. Os dois estavam poderosos e muito ricos financeiramente, materialmente falando. Em um determinado momento, as brigas dos seus pastores, dos seus funcionários, das pessoas que estavam trabalhando para um e para outro, chega aos ouvidos de Abraão, e Abraão procura então a Ló, seu sobrinho, e diz: olha, não é bom que a gente fique se dividindo, brigando. Você é meu irmão, e ele era sobrinho. Você é alguém que é da minha casa, da minha família. Você é sangue do meu sangue. Não cabe que a gente fique brigando, entrando em contenda, e nem mesmo os nossos pastores, nem mesmo as pessoas que estão a nosso serviço. Não é bom que eles estejam brigando. Vamos fazer o seguinte: a terra é muito grande, e aonde você olhar e você disser que vai, eu vou para o lado contrário. Eu e o meu povo vamos para o lado contrário. Para não haver contenda, mas continuamos irmãos, amigos, sangue do outro. Mas para que a gente não tenha dificuldades, eu estou abrindo mão. Estou abrindo mão do nosso convívio diário como família para que a gente evite problemas. É óbvio que eu não quero exaltar aqui a divisão no sentido de cada um ir para um lado, mas é perceber que Abraão teve coragem de fazer o que pouca gente faz, que é a condição de abrir mão de algo tão relevante, tão importante, para que houvesse paz. Não é sobre a divisão de família, não é sobre se eu discordo de você, eu vou para um lado e você vai para o outro. Não é sobre isso, porque o final do texto não fala isso, porque a gente vê muitas e muitas circunstâncias à frente, como a guerra dos 5 reis, em que Abraão foi chamado para poder ir lá e defender, para poder proteger o seu sobrinho. Ele não abandonou ele não largou ele apenas não queria que tivesse a divisão com os seus trabalhadores por conta de dinheiro, por conta de negócios. Ele teve coragem de abrir mão de muitas coisas para que realmente houvesse paz. Vou mais além. Quando os 3 anjos aparecem a Abraão e um deles fica com ele, os outros 2 vão para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede: mas Senhor, se tiverem 50, 45, 40, 35, até chegar em 5 pessoas. E o anjo, o Senhor, que estava ali com ele, olha para ele e diz: não, Abraão, se tiverem apenas 5, eu também não destruirei a Sodoma e Gomorra. Tudo isso por quê? Porque Abraão sabia que seu sobrinho estava lá. Por outro lado, Ló, ele procura ver, como diz o texto, o lado de Sodoma e Gomorra antes de que fosse destruído, que era como um jardim do Senhor,
como a terra do Egito, como um lugar muito próspero, frutífero, verde, bonito, regado. Ló tem uma visão menos espiritual e muito mais carnal daquilo que estava posto diante dele do que Abraão tinha, quando simplesmente confia plenamente no Senhor e diz: para onde você for, eu vou para o lado contrário, porque eu não quero que a nossa família fique dividida e nem mesmo que os nossos trabalhadores se dividam por causa de dinheiro. Fica então uma pergunta para mim e para você nessa parte do texto, que nos ensina o seguinte: você tem coragem de abrir mão de algo que você acredita ser muito importante para você, em função de ter paz e de ter unidade com alguém? Porque foi exatamente isso que Abraão fez. Não, repito, não pela condição de dividir a família, que não é mesmo isso, mas é a ideia de não dividir porque ele amava demais a Ló, como seu sobrinho, como sua família. Você tem coragem de abrir mão de uma verdade absoluta para você, que talvez não seja para alguém, mas você tem coragem de abrir mão dessa verdade absoluta em prol da amizade, da unidade, da união? Abraão fez isso. Já Ló, ele olha para o outro lado e onde ele vê que existia a possibilidade de prosperar, de crescer, ele não olha para a condição espiritual, mas sim para a condição material. E então ele não abre mão de continuar crescendo financeiramente, achando que seria apenas pelo seu esforço pessoal e que não fora o Senhor que o dera, como também fez com o próprio Abraão. Duas visões, duas condições, dois estados distintos, onde Abraão e Ló precisavam, para que não houvesse divisão, para que não houvesse problemas, dificuldades, brigas, contendas, para que houvesse unidade, porque Abraão continuou cuidando de Ló, intercedendo por ele e indo atrás dele, salvando ele, intercedendo ao Senhor por ele, mostrando um amor que ele tinha. Quem é você nesse momento? Abraão ou Ló? Você tem uma visão espiritual ou você tem uma visão mais carnal, física, algo que está mais ao seu olhar? Você está disposto a abrir mão de uma verdade absoluta para você, que talvez não seja a verdade absoluta bíblica, mas a verdade absoluta sobre você, para que você tenha paz? Vamos comentar sobre isso e que Deus faça-nos refletir. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.